compartilhar pelo menos algo daquilo que a gente recebeu lá na conferência, eu quero trazer para vocês a palavra que eu levei à conferência. Eu fui um dos palestrantes e conversei com um grupo sobre o DNA bíblico de uma igreja transformadora. O DNA bíblico de uma igreja transformadora. Eu concordo com alguns dos preletores que disseram que esse tema, igreja transformadora, pode trazer alguns ruídos. Então, logo de cara, eu quero resolver esses ruídos aqui com vocês. O primeiro ruído parte da ideia equivocada de que, ao falar sobre igreja, não estamos conversando sobre a nossa própria vida. Talvez você tenha pensado assim hoje. Então hoje a mensagem é sobre igreja, então é sobre a organização, então é sobre o CNPJ e não é sobre mim. Isso é um equívoco. Pensar assim é pensar de maneira equivocada. A Bíblia diz que cada pessoa que se aproxima de Jesus e se torna um discípulo, se transforma no templo do Espírito Santo, no lugar da habitação de Deus, e se transforma em igreja. A igreja não é prédio. A igreja não são as estruturas administrativas. A igreja somos eu e você. Pessoas que se renderam a Jesus, que se tornaram discípulos de Jesus e que agora estão vivendo sobre essa narrativa diferente que orienta a nossa vida, chamada de Evangelho. O segundo ruído é o seguinte: a ideia equivocada de que, ao falar sobre igreja transformadora, queremos nutrir triunfalismo arrogante. Sabe aquele negócio de a igreja quer mudar o mundo? Soa um pouquinho arrogante, eu concordo. Mas com esse tema, igreja transformadora, nós não estamos nem de longe pensando no fato de termos todas as respostas e soluções para os problemas do mundo, sem considerar que o mundo e a cultura possam contribuir com isso também. E também não queremos nutrir aquela ideia de que nós não somos alvo de transformação. Pelo contrário, uma igreja cristã só pode fazer diferença na cidade se ela se transformar primeiro no alvo da transformação de Jesus. E isso nos impacta de maneira muito forte. Vocês concordam? Ou a gente se posiciona debaixo do facho de luz da graça de Deus, ou a gente abre o nosso coração, permitindo que essa luz entre nos cantos escuros da nossa alma, ou então, a coisa não acontece, nem dentro da gente, e muito menos através da gente. Se nós vivermos assim, debaixo do foco da palavra do Senhor, da graça transformadora dEle, a nossa vida bonita, transformada, resgatada, ela vai fazer a diferença nos ambientes de trabalho, nos ambientes acadêmicos, nos nossos relacionamentos. É com essa perspectiva que a gente fala a respeito de igrejas transformadoras. O DNA bíblico de uma igreja transformadora. No final do século XIX, um bioquímico alemão chamado Johann Friedrich Miescher estava debruçado em seu microscópio, estudando os elementos químicos do núcleo celular, e descobriu um ácido até então desconhecido por todos os demais cientistas. E esse ácido foi chamado de DNA. Mais tarde, alguns cientistas britânicos, J. Watson e F. Crick, decifraram a importância do DNA do núcleo da célula e a sua função em termos de transmissão de características genéticas. E foi exatamente essa descoberta que tem sido considerada uma das maiores descobertas do século XX. Mas o que é que isso tem a ver com o tema da igreja transformadora? Assim como o corpo humano, a igreja de Cristo também possui um DNA. Um DNA que contém informações fundamentais a respeito de quem ela é, a sua essência, do potencial que ela traz dentro de si, em termos de produzir diferença, produzir impacto, inspiração na sociedade, e daquilo que ela deve transmitir às igrejas que estão sendo plantadas. Como vocês sabem, nós amamos a plantação de novas igrejas, e nós acreditamos que essas novas igrejas
nascem muito mais próximas da cultura, e por isso nós incentivamos o surgimento de novas igrejas. Mas não basta que novas igrejas nasçam, é fundamental que elas nasçam com esse DNA bíblico de ser igreja que se apresenta diante de Deus para ser transformada e também conscientemente e intencionalmente produz transformação na sociedade. Mas qual o DNA bíblico da igreja transformadora na cidade? Tim Keller, um dos maiores teólogos contemporâneos vivos, em O Significado da Igreja, diz que numa perspectiva tradicional, ser igreja é ser uma espécie de fortaleza, com muros bem altos, uma espécie de abrigo antiaéreo. E essa perspectiva tem algo de significativo e importante. O quê? A noção de que do lado de fora, na cultura, na sociedade, existem perigos, existem problemas, existe o que nós chamamos de pecado, e nem tudo que há na cultura é bom. Algumas coisas precisam ser rejeitadas porque desagradam frontalmente o Senhor. O problema dessa perspectiva é que ela gera um distanciamento enorme da cultura. E isso faz com que a igreja ganhe um potencial enorme de irrelevância. Em segundo lugar, Tim Keller diz que, na perspectiva liberal, existem igrejas que acreditam que devem ser um espelho da sociedade. Elas devem refletir o que a cidade é, a cultura da cidade, e certamente há um aspecto positivo aqui. E que aspecto positivo é esse? A ideia de que há na cultura marcas da graça comum do Senhor. Não há apenas a imagem do Senhor, a beleza de Deus dentro da igreja. De maneira natural, Deus espalhou muita coisa bonita na sociedade. Por exemplo, quando a gente para ouvir um músico que não é cristão, que não tem nenhum tipo de relação com Deus, não cultiva a espiritualidade, mas a música dele é bela. Da onde veio essa beleza? Da onde veio essa criatividade? De onde veio isso? Certamente não é do inimigo do Senhor, mas do próprio Deus. E nós devemos perceber, nós devemos celebrar isso também. Entretanto, há o perigo de sermos um espelho. Nem tudo que há na cultura é bom, e por isso refletir tudo pode nos fazer gente que não produz transformação na cultura, tão apenas se assemelha a ela. A terceira perspectiva é a perspectiva pragmática. Existem pessoas que dizem, uma igreja precisa ser uma espécie de parasita da cidade. Se tem algo de positivo em termos de educação, se existe algo positivo em termos de comunicação, se existe algo de positivo nas logias, na sociologia, na antropologia, a gente vai pegando tudo que é bom, separando o que não é bom. Mas o problema dessa perspectiva é que não há nenhum tipo de contribuição com a cultura. Essas pessoas apenas se alimentam do que há de positivo na cultura, mas não acrescentam na música, não acrescentam nas artes, não acrescentam na política, não fazem a diferença na academia. Os cristãos vivem apenas bebendo do que há de positivo. E, em último lugar, Tim Keller fala a respeito da perspectiva missional, que traz o desafio de sermos verdadeiros agentes de transformação na cidade. Quem pensa dessa forma, nutre em primeiro lugar um amor profundo por Deus, nutre um amor profundo pelas pessoas que estão por perto e encarna essa vocação de fazer diferença com o Evangelho de Jesus na cidade. Tudo isso sem perder o que há de positivo nos itens anteriores. Um agente de transformação na sociedade. A pergunta que fica para a gente é, qual a base bíblica, qual o incentivo teológico que nós encontramos na palavra de Deus para nós vivermos essa realidade? Eu quero citar 3 para vocês. A primeira delas, nós podemos encontrar na missão de Deus revelada na história bíblica do mundo todo. A primeira base para uma igreja transformadora se encontra na missão do próprio Deus, revelada na história bíblica do mundo todo. Quem nos falou a respeito
disso no final de semana passado, tanto sábado quanto domingo, foi o professor Golrin. Quem esteve por aqui no simpósio do sábado ou na mensagem de domingo, pôde ouvir um pouco a respeito disso. Algo que ele disse de maneira muito bonita foi que a Bíblia não conta diversas histórias. A Bíblia conta apenas uma história. Uma história, que é a história do mundo todo. Nós muitas vezes reduzimos o que a Bíblia tem de conteúdo e nos esquecemos de que ela conta algo muito significativo. A Bíblia não é apenas um livro de religião. A Bíblia se propõe a contar a história de tudo, para que nós percebamos o que está acontecendo na macro-história, na narrativa divina, e então nos engajemos nessa narrativa. E o que diz essa história? A história do mundo todo. Ela conta que no início Deus criou todas as coisas perfeitas e harmoniosas. Os homens com harmonia interior, a natureza com seu equilíbrio completamente garantido em perfeição, a relação entre os homens, marido e mulher, pais e filhos, amigos e amigos, perfeita, harmoniosa, de tal forma que no final dos 7 dias da criação, Deus olha para aquilo que Ele fez e Ele diz assim: isso realmente é muito bom. Talvez alguns de vocês comecem a pensar assim agora, mas espera um pouquinho, se Deus criou um mundo tão perfeito e harmonioso, por que é que a gente encontra hoje fome? Por que é que a gente encontra pessoas que estão sem roupa, pessoas que padecem como fruto da opressão, de sistemas complicados do nosso país? Porque o 2º capítulo nos conta uma história estarrecedora. Os nossos primeiros pais romperam com o Criador, e esse rompimento com o Criador, visando uma autonomia, uma independência, acabou gerando uma verdadeira devastação em toda a terra. E essa devastação percorreu todas as dimensões da criação. A natureza foi destruída. Quando a gente olha para uma paisagem, a gente diz assim: puxa, que coisa linda, foi Deus quem criou. Lembre-se de algo: o que você viu de belo, não é o belo criado por Deus, é o belo depois da devastação. Já foi mais bonito. O Rio de Janeiro já foi mais bonito do que é hoje. Alguns lugares belíssimos do mundo já foram muito mais bonitos e perfeitos. Mas o problema não foi apenas na natureza. O problema foi também no coração dos seres humanos. A Bíblia diz que esse afastamento de Deus trouxe para o ser humano algo que ele não conhecia: a morte. A morte entrou na história porque os nossos pais romperam com o Criador. Isso não foi planejado por Deus. É por isso, gente, que quando nós vamos a um velório, a gente se sente muito mal. Quando a gente olha para alguém dentro de um caixão, prestes a ser enterrado, a gente tem aquela sensação de incômodo. É como se a gente tivesse vontade de dizer: não era para ser assim. E de fato não era. Deus não criou a morte, ela foi fruto de uma maldição trazida à humanidade por conta desse afastamento do Senhor. Mas não apenas a natureza e o coração do homem, os relacionamentos interpessoais começaram a ser devastados também. E a gente tem, depois da notícia dessa desconexão de Deus, a notícia de que um irmão foi capaz de acabar com a vida do seu próprio irmão. Violência, maldade, competitividade, fome, tudo isso partiu desse passo dado pelos nossos antepassados. E o que Deus fez? Deus ficou sentado no céu, curtindo a devastação da criação dele? Não, pelo contrário. O nosso Deus se levantou com um plano eterno de redimir toda a sua criação. Deus, para fazer isso, iniciou a restauração de tudo, formando um povo para si. Ele chamou um homem chamado Abraão e disse: Abraão, eu vou fazer de você uma grande família. Eu vou dar a esse povo os meus mandamentos, para que através da obediência, vocês apontem para mim novamente. O problema é que Deus estava tentando fazer isso com pessoas
que tinham o mesmo DNA corrompido pelo mal de Adão e de Eva. E por isso, eles olharam para os 10 mandamentos, mas eles não conseguiram obedecer a Deus. Então, Deus precisou providenciar desse povo um descendente perfeito. Foi aí que ele enviou Jesus ao mundo, como parte desse povo que tinha a responsabilidade de estabelecer o governo de Deus e apontar para o Criador novamente. Jesus, o homem perfeito, assumiu a culpa de toda a humanidade, porque ele não tinha pecado e ele podia se oferecer como sacrifício por outros. E ele então morreu numa cruz. O sacrifício foi feito para satisfazer ao nosso Deus, que é todo santo, todo justo. E 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos, mostrando que a oferta foi aceita pelo Pai. E mais do que isso, que a nova criação estava começando. O resgate de tudo o que o Pai sonhou um dia começou com a ressurreição de Jesus, se abrindo para uma nova vida. E então Jesus chamou os seus discípulos, deu a eles o poder do Espírito Santo para poderem efetivamente obedecê-lo. E esse povo ganhou do Senhor a missão de anunciar o Evangelho de Jesus às mais variadas pessoas. E esse anúncio não é apenas um anúncio verbal, mas um anúncio através do seu exemplo, através dos atos de amor. Isso mostra o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui simplesmente para encontrar com um Deus que pode nos ajudar no problema de casamento, que pode nos ajudar no problema financeiro, que pode nos ajudar nas nossas histórias. Não é Deus que precisa ser encaixado nas nossas histórias. Somos nós que precisamos perceber que fazemos parte da história dele. E o sentido para a nossa vida, enquanto discípulos de Jesus, está em nos engajarmos na restauração de todas as coisas, pois essa é a missão de Deus. O fim dessa história nas Escrituras termina dizendo que em breve Deus concluirá a obra das suas mãos, Ele restaurará de uma vez por todas tudo o que foi criado. Enquanto muita gente acredita que nós vivemos como discípulos de Cristo, esperando o nosso bonde para ir para o céu, o que a Bíblia nos conta é algo bem diferente. Nós estamos indo na direção da reconstrução de todas as coisas. É por isso que Jesus incentivou os seus discípulos a orarem da seguinte maneira: venha o teu reino. E enquanto nós trabalhamos aqui, na universidade, dentro das escolas, dentro da prefeitura, dentro dos nossos condomínios, nos nossos relacionamentos, falando de Jesus e fazendo bem, nós caminhamos e orando, trabalhando e clamando para que esse reino se estabeleça em todas as áreas da sociedade, e isso vai dar certo. O plano já foi tido como um plano vitorioso pelas Escrituras. A gente não sabe como é que Deus vai resolver algumas coisas. Eu mesmo, quando eu olho assim para o nosso país, eu fico pensando, Deus, vai dar muito trabalho, né? Tem alguns países assim que está mais simples de arrumar, mas o Brasil está difícil. Mas a gente não precisa perder a esperança. Nós lemos na liturgia de hoje um texto que fala a respeito dessa esperança. E por que nós temos essa esperança? Porque essa missão de restauração de todas as coisas está sendo feita não por nós apenas. Nós somos agentes de uma missão que o próprio Deus está realizando na história. E Ele mesmo disse no livro do Apocalipse: certamente breve venho, com a nova realidade, com um mundo totalmente transformado, para então vivermos ao lado dele, no mundo tal qual um dia ele sonhou. Um teólogo chamado David Bosch diz no seu livro Igreja Transformadora: a missão não é primordialmente uma missão da igreja,
mas ela é fundamentalmente um atributo de Deus. Nós não estamos inventando aqui o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Essa não é uma moda que a gente está tentando inaugurar. A gente tão somente está percebendo que isso é o que Deus está fazendo, e é disso que o Pai deseja nos responsabilizar. Jürgen Moltmann, autor de The Church in the Power of the Spirit, diz assim: não é a igreja que deve cumprir uma missão de salvação no mundo, é a missão do Filho e do Espírito mediante o Pai, que inclui a igreja. E esse negócio é mais sério do que a gente imagina. Ser batizado numa comunidade cristã não é simplesmente um movimento social. É o ritual de entrada no grupo daqueles que estão comprometidos com a missão do Pai. É como se nós disséssemos para o Senhor: nós aceitamos o recrutamento, nós aceitamos o desafio, nós agora vamos fazer parte do teu exército, nós estamos ao teu serviço. Os nossos dons, as nossas habilidades, o nosso recurso financeiro, tudo para que essa obra dê certo e para que o Senhor restaure todas as coisas que foram perdidas no passado. A primeira base teológica se encontra na missão do Pai. Em segundo lugar, na missão de Jesus. Na missão de Jesus revelada por Ele mesmo em Lucas capítulo 4, verso 18, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, é Jesus dizendo, porque Ele me ungiu, Ele me capacitou para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essa expressão, o Espírito do Senhor está sobre mim, foi uma frase citada por Jesus lá do Antigo Testamento, vem de Isaías capítulo 61, onde o profeta menciona essa condição que seria dada ao Messias pelo Pai. E por isso, Jesus mostra a partir do dito dessas palavras que ele tem um caráter profético. Todas as profecias do Antigo Testamento convergem na pessoa de Jesus, e mais, Jesus agora se transforma no verdadeiro arauto do Pai, no verdadeiro proclamador das verdades eternas. Nenhuma palavra compete com a palavra de Jesus, nenhuma palavra tem mais autoridade do que a palavra de Jesus. Ele está dizendo: eu fui ungido pelo próprio Deus, e as palavras dele são as minhas palavras, e as minhas palavras se confundem com as do Pai. Essa expressão também tem um caráter messiânico. Jesus está dizendo para os seus ouvintes: eu não sou apenas um arauto, eu não sou apenas um proclamador, eu não sou apenas um pregador que anuncia o que Deus pensa, eu sou o próprio Deus, anunciado pelo profeta Isaías, e que agora entrou na história para reestabelecer o governo de Deus sobre todas as coisas. E por último, essa expressão também tem um caráter escatológico, uma palavra difícil, complicada, deixa eu explicar para você. Escatom diz respeito àquilo que a gente pensa a respeito do fim. O fim, o estudo do fim é a escatologia. À medida em que Jesus diz: o Espírito do Pai está sobre mim, ele diz também algumas coisas que ele faria, como pregar boas novas aos pobres, anunciar libertação aos cativos, recuperação da vista aos cegos. Todas essas atitudes de Jesus são passos na direção da restauração prometida pelo próprio Deus, ou seja, ele está engajado no que o Pai está fazendo.
Jesus não tem uma missão propriamente dele, que ele inventou, mas ele faz tão somente em obediência aquilo que o Pai está fazendo na história. Jesus menciona nesse texto uma dimensão do anúncio verbal na construção dessa nova realidade bonita e transformada. Isso mostra que faz parte da nossa missão também anunciar com os nossos lábios. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: sabe o que importa? O que importa é eu fazer o bem. Eu não preciso abrir a minha boca, eu não preciso falar abertamente de Jesus. As pessoas vão perceber isso, elas vão intuir isso. Definitivamente esse pensamento não vem daquilo que nós percebemos em Jesus e daquilo que nós percebemos no Deus Pai. O Deus Pai fala através dos seus profetas. O Deus Filho diz: é minha missão proclamar, anunciar, eu devo falar do Pai, como Jesus falou. Mas Renato, é tão complicado para mim falar a respeito dessa história, falar a respeito de Jesus. Eu estou há tão pouco tempo dentro de uma comunidade cristã, eu me sinto fraco. Sabe de uma coisa? Teve um homem na Bíblia que foi curado por Jesus de uma cegueira, e ele saiu proclamando a todo mundo: gente, vocês lembram, eu era cego e agora eu estou vendo, quem fez isso foi Jesus. E o pessoal começou a arguí-lo de uma forma muito contundente, dizendo: Jesus, quem é Jesus? A resposta que ele deu foi muito interessante: gente, eu não sei muito bem a respeito do que ele é, do que ele fez, do que ele está fazendo, eu só sei de uma coisa: ele é o homem com quem eu cruzei, e ele então me abriu os olhos. Eu era cego, mas depois que eu encontrei com Jesus, eu vejo. Simples assim. Talvez você não saiba dizer muita coisa a respeito de Jesus, mas Jesus tem feito coisas por você, Jesus tem feito coisas na sua família, e à medida em que a gente abre os nossos lábios e conta, a gente se engaja na missão do Filho e se engaja também na missão do Pai. Fale de Jesus, do que Ele tem feito de bom na sua vida, aos seus parentes, às pessoas que convivem com você, no seu ambiente de trabalho, sempre com ar comedido, sempre com sabedoria, colocando as palavras certas, no momento certo. Mas fale. Em segundo lugar, a dimensão dos atos concretos de amor. Ele fala a respeito de anúncio e de proclamação, mas fala também de pobre. E com isso Jesus abre os nossos olhos para considerar um público dentro da sociedade que, aos olhos de Jesus, é um público significativo, sim. De alguma maneira o Senhor os distingue, e distingue os gritos desse pessoal que sofre por ausência de comida, que sofre por ausência de roupa, de condição. Essa paixão precisa ocupar o nosso coração também. Se nós temos uma condição melhor, louvado seja Deus por isso. Deus nos deu oportunidades, Deus foi bondoso para com a gente, mas essa posição não pode ser apenas um privilégio. Ela precisa ser também, deve ser também uma responsabilidade assumida por nós. Quando a gente olha, por exemplo, para o trabalho que o Tilica tem feito junto ao Natal Sem Fome, ele nos dá um exemplo. Eu não consigo dizer o nome da empresa onde o Tilica trabalha, e eu sei que ele é um executivo fantástico, mas eu sei o nome da ONG que ele dirige, Natal Sem Fome. Eu sei dizer alguns projetos que ele tem, e acaba incentivando de todas as formas, de todas as maneiras, porque esses atos concretos são importantes. Como você pode usar a sua posição na sociedade? Como você pode usar os recursos que você tem, as influências que você tem, os contatos que você tem,
para viabilizar a comida para quem não tem, o cuidado de quem sofre. Nós precisamos aprender com gente como o de Lica. Em terceiro lugar, dimensão dos movimentos estruturalmente subversivos. Nós devemos proclamar, porque Jesus proclamava, nós devemos ter atos concretos de amor, porque Jesus fazia isso, e devemos também nos preocupar com os movimentos estruturalmente subversivos. O que é isso? Que negócio complicado é esse? Essa palavra tetrausmenoi vem de Isaías 58, onde o profeta fala a respeito de uma condição da sociedade completamente corrompida por conta de estruturas marcadas pelo pecado. A gente sabe muito bem que entrar na política não é um negócio muito simples, né? Você já ouviu aquela expressão que diz assim: cuidado, se você entrar na política você pode se corromper. Por que isso é dito? E é dito de certa forma assertivamente? Porque é uma estrutura corrompida. É difícil mesmo você ser um vereador na cidade, você ser prefeito na cidade e tentar fazer as coisas corretas. O próprio sistema te engole. A própria estrutura acaba com o seu desejo de fazer o bem. Portanto, da mesma maneira como Jesus se preocupava com os tetrausmenoi, oprimidos por conta de uma estrutura corrompida, nós devemos nos preocupar também. Algumas pessoas aqui da comunidade estão ligadas ao ambiente jurídico. O que nós podemos fazer como pessoas ligadas ao ambiente jurídico? Advogados, juízes, procuradores, para propor aos nossos governantes, a fim de que a nossa cidade seja uma cidade mais justa, menos corrupta, e que prove mais essa realidade que o Pai está construindo na história. Existem pessoas aqui ligadas à universidade. O que a gente pode fazer para propor às universidades que estão na nossa cidade, a fim de que essas universidades potencializem o seu trabalho, formem melhor e de maneira mais humana os profissionais que saem da cidade de Sorocaba? Imaginou só, se uma igreja consegue, mobilizando as pessoas da universidade ou das universidades de Sorocaba, a inserir no currículo delas o desejo de serem formadoras de pessoas mais humanas. Isso é significativo, isso é importante, e isso se traduz naquilo que o Pai está fazendo e naquilo que o Filho fez também. Donald Senior e Carol Stuhlmüller, em The Biblical Foundations for Mission, diz: a missão da comunidade cristã é uma missão de salvação, mas uma missão de salvação como foi a missão de Cristo: anunciar, proclamar, servir os pobres e sabotar as estruturas corrompidas pelo mal dentro da cidade. David Bosch, em Igreja Transformadora, diz: a salvação implica a reversão de todas as más consequências do pecado, todas, tanto contra Deus quanto contra o próximo. Ela não tem só uma dimensão vertical, é isso também, mas muito mais, muito mais. Por último, nós encontramos essa base da Igreja Transformadora na vocação da igreja, explicitada por Jesus, revelada por Jesus, no que nós chamamos na Bíblia de oração sacerdotal. A oração que ele fez bem próximo do momento da sua morte, e aonde ele deixa muito claro a intenção e o desejo que ele tem de ver a igreja fazer na sua ausência. Uma frase muito importante dessa oração é: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei. Da mesma maneira como o Pai, com a sua missão,
me colocou na terra, e eu obedeci ao Pai. Agora eu envio os meus discípulos, aqueles que estão crendo em mim, que fazem parte do meu exército, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei. Essa é uma vocação profundamente engajada, Gente, presta atenção um minutinho aqui comigo. Quando a gente fala a respeito de ter uma igreja engajada, isso vai muito além de termos pessoas engajadas nos ministérios da comunidade, muito além. É muito mais do que simplesmente ter pessoas que nos ajudem a montar uma mesa como essa. É muito mais do que simplesmente ter alguém que nos ajude no som. É muito mais do que ter alguém tocando aos domingos. A nossa missão não é simplesmente fazer um culto acontecer. A nossa missão é nos engajar na missão de Jesus e na missão do Pai, a fim de transformar a nossa cidade, a fim de transformar o nosso país. E isso custa caro. Isso faz a gente derramar lágrimas e suor, mas é a única tarefa que efetivamente vai nos levar para algo que traz sentido para a nossa vida, porque o sentido da história é esse. Deus vai concluir a sua obra, e nós fomos chamados para participar dela, É também uma mensagem ou uma missão intencionalmente encarnada. O versículo 13 que diz assim: digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo. Jesus fez a sua missão com os 2 pés fincados na história. Ele não vivia uma espiritualidade alienada. Sabe aquela espiritualidade do cara que só veste roupa gospel, que só ouve música gospel, ou gospel, como você preferir, né? Vive uma realidade alheia à política, ao que está acontecendo no Brasil, ao que está acontecendo de errado dentro das universidades, dentro das estruturas de poder da cidade. Não, com os 2 pés fincados na história. Em terceiro lugar, essa missão é uma mensagem ou uma missão essencialmente bíblica. Dei-lhes a tua palavra, diz o verso 14, e o mundo os odiou. Existe algo que precisa acontecer com a nossa vida e que vai mostrar se a gente efetivamente está no caminho certo ou não. 2 coisas acontecem com o discípulo de Cristo quando ele se debruça na palavra e começa a obedecer a palavra. Guarda isso, 2 coisas. E essas 2 coisas vão dizer se você está no caminho certo ou não. A primeira delas, as pessoas vão te amar. Elas vão te amar porque vão perceber em você algo bonito, diferente, algo que de alguma forma aponta para o Pai, a sua generosidade, a sua bondade, o seu espírito de pacificador. Elas vão te amar, numa certa medida, em algum momento da história, caminhando com você, elas vão perceber isso e vão te amar. Mas no segundo momento, elas vão te odiar também. Elas vão nos odiar também. Por quê? Porque de alguma forma o nosso estilo de vida confronta o estilo de vida das outras pessoas. Isso não significa que eu saio por aí dizendo que as pessoas estão certas ou erradas, não, mas a nossa própria postura, não fechando negócios da forma como as pessoas fecham o negócio por aí, não fazendo comércio da maneira como as pessoas fazem comércio por aí, negando o jeitinho brasileiro, negando aquelas características que a gente sabe que não agradam ao Senhor. As pessoas vão nos odiar, sim. 2 coisas: elas devem nos amar e ao mesmo tempo elas devem nos odiar. Por último lugar, uma missão reconhecidamente santa, para que também eles sejam santificados. À medida em que a gente leva pessoas a Cristo, e essas pessoas se engajam na missão de Deus, elas são convidadas também, assim como a gente, a sermos pessoas que abandonam intencionalmente
algumas práticas que desagradam o Pai, e se tornam pessoas mais justas, se tornam pessoas mais generosas. Todos nós, como discípulos de Cristo, continuamos vivendo numa tensão. Você tem os seus pecados, eu também tenho os meus. E se tem algo que nos caracteriza aqui como um todo, é que todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos uma rachadura no telhado, janela de vidro, mas o que nos diferencia é que alguns de nós lutam com as suas janelas de vidro, alguns de nós lutam com as suas rachaduras no telhado, enquanto isso outras pessoas simplesmente incorporam esse estilo de vida como uma maneira de conduzir os seus próprios passos, a sua própria existência. Teve muita gente que viveu uma vida bonita. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Gente que não apenas proclamou, mas com atos de amor fez a diferença. Catarina, esposa de Lutero, foi uma dessas pessoas. Enquanto seu marido pregava, abriu as portas de sua casa para abrigar perseguidos. Em alguns momentos, sua casa chegou a ser habitada por mais de 25 pessoas. Vocês se lembram de Lutero, Reforma Protestante? Enquanto o marido pregava, ela abria as portas para quem era escorraçado pela igreja, para ser acolhido dentro da casa dela. E as mulheres aqui presentes sabem o cacareco que é abrir as portas da própria casa. Em alguns momentos, a história conta que ela precisou vender as suas porcelanas que ela havia ganhado de casamento. Para quê? Para alimentar a boca de pessoas que estavam vivendo na sua casa. 25 pessoas no mesmo momento vivendo na sua casa, além dela, do marido, dos 6 filhos biológicos, dos 4 que foram adotados. Alguma coisa aconteceu no interior dessa mulher, e ela começou a entender o espaço da sua própria casa como um espaço para o benefício de pessoas que estavam sofrendo. Um outro exemplo, está certo que o sujeito não tem lá o cabelo mais bonito do planeta, George Whitefield, né? Mas ele tinha uma vida muito bonita. Um dos maiores evangelistas do século XVIII, pregador incansável, que rompeu com um paradigma estabelecido de pregar apenas no templo, para pregar para outras pessoas fora das 4 paredes da igreja. Ele recebeu um convite de John Wesley, veio com ele para a Geórgia e ajudou a fundar um orfanato. Ele não era apenas um sujeito que falava, era um sujeito que tinha prática de boas obras. William Wilberforce, membro do parlamento britânico, militou por 30 anos contra a escravatura e acabou conseguindo abolir com o tráfico negreiro na Inglaterra. Quem fez isso e por quê? William Wilberforce, um cristão que acreditava nos direitos humanos, que acreditava que as pessoas eram iguais e que tinham um valor, todas elas, independentemente da cor da pele, independentemente da sua tribo, da sua raça. Corrie ten Boom, um outro exemplo de uma cristã de tradição reformada que ajudou a esconder judeus dos nazistas em sua própria casa na Holanda, o pau comendo, todo mundo sendo morto, nas ruas, nas esquinas, nas praças. Ela e os seus familiares começaram a esconder os nazistas, e isso teve um preço muito alto. O preço foi a prisão dela e de todos os seus familiares. Mas para Corrie ten Boom não dava para ser cristã no meio de uma sociedade tão corrompida, tão complicada e tão violenta, sem que o evangelho a movesse na direção de pessoas que estavam sofrendo. E ela pagou o preço. Ela pagou o preço. Existem algumas barreiras para a gente quebrar, com o intuito da gente se tornar uma igreja de fato transformadora. E que barreiras são estas? A primeira é a barreira do não ver. A barreira do não ver.
Existe um sociólogo cristão, João Batista Libânio, que fala a respeito de uma lógica que existe no contexto das cidades. E que lógica é essa? A lógica do sumiço da figura do vizinho. E isso nem de longe significa que a gente não tenha pessoas por perto na cidade. Pelo contrário, a gente está abarrotado de gente perto da gente. E é exatamente pela grande quantidade de pessoas por perto da gente que nós acabamos desenvolvendo uma espécie de visão seletiva. A gente só enxerga o que a gente quer enxergar. E a gente praticamente desvia o olhar, sem ser impactado por aquilo que a gente não quer ver mais. Então a gente é capaz, por exemplo, de sair de um restaurante e na porta cruzar com um corpo estirado no chão, um sujeito mulambento, sofredor, e a gente estica a perna e diz: puxa vida, quase que eu caí. E a gente segue como se nada tivesse acontecido. Visão seletiva. A gente precisa curar os nossos olhos. Mateus capítulo 9 diz que Jesus andava pelas cidades e povoados, um sujeito mulambento, e a gente segue como se nada tivesse acontecido. Visão seletiva. A gente precisa curar os nossos olhos. Mateus capítulo 9 diz que Jesus andava pelas cidades e povoados, quase que eu caí, estica a perna e diz: puxa vida, e a gente estica, sofredor, um sujeito mulambento, e a gente segue como se nada tivesse acontecido. Visão seletiva. A gente precisa curar, cruzar com um corpo os nossos olhos. Mateus capítulo 9 diz que Jesus andava pelas cidades e povoados, quase que eu caí, estica a perna e diz: puxa vida, e a gente estica, sofredor, um sujeito mulambento, e a gente segue como se nada tivesse acontecido. Visão seletiva. Cruzar com um corpo os nossos olhos. Mateus capítulo 9 diz que Jesus andava pelas cidades e povoados, quase que eu caí. A gente precisa curar. Existe ver. A barreira do não. Fica a perna e diz: puxa vida. A primeira é a barreira do não ver. A primeira barreira são estas. E a gente estica, sofredor, um sujeito mulambento, e a gente segue como se nada tivesse acontecido. Visão seletiva. Cruzar com um corpo os nossos olhos. Mateus capítulo 9 diz que Jesus andava pelas cidades e povoados, a igreja de fato ver. Barreiras são estas. E a gente estica, sofredor, um sujeito mulambento, e a gente segue como se nada tivesse acontecido. Visão seletiva. A primeira é a barreira do não ver. A barreira cruzar com um corpo, fica a perna e diz: puxa vida. A barreira do não existe. A gente precisa curar. Quase que eu caí. O intuito da gente se tornar quebrar algumas barreiras para a gente. Existem algumas no meio de uma sociedade, Deus dos nazistas, que ajudou a esconder a Judão reformada, de uma cristã de tradição 9 diz que Jesus. Mateus capítulo, os nossos olhos. Um outro exemplo, Corrie ten Boom. Quem fez isso? Negreiro na Inglaterra, com o tráfico negro, abolir, acabou conseguindo a escravatura, e 30 anos contra a igreja de fato ver. Barreiras são estas. E a gente estica, sofredor, um sujeito mulambento, e a gente segue como se nada tivesse acontecido. Visão seletiva. A primeira é a barreira do não ver. Reformada, que ajudou a esconder judeus dos nazistas, escravatura, e 30 anos contra a igreja de fato ver. Barreiras são estas. E a gente estica, sofredor, um sujeito mulambento, e a gente segue como se nada tivesse acontecido. Visão seletiva. A primeira é a barreira do não ver. Acabou conseguindo reformada, que ajudou a esconder judeus dos nazistas, escravatura, e 30 anos contra a igreja de fato ver. Barreiras são estas.
E a gente estima sofredor, um sujeito mulambo. E a gente segue como se nada tivesse acontecido. Visão seletiva. A primeira é a barreira do não ver. Acabou conseguindo uma reformada que ajudou a esconder judeus dos nazistas, escravatura, e a igreja de fato ver. Barreiras são estas. E a gente estima sofredor, um sujeito mulambo. E a gente segue como se nada tivesse acontecido. 30 anos contra a primeira é a barreira do não ver. Acabou conseguindo uma reformada que ajudou a esconder judeus dos nazistas, escravatura, e a igreja de fato ver. Barreiras são estas. E a gente estima sofredor, um sujeito mulambo. E a gente segue como se nada tivesse acontecido. 30 anos contra a primeira é a barreira do não ver. Acabou conseguindo uma reformada que ajudou a esconder judeus dos nazistas, escravatura, e a igreja de fato ver. Barreiras são estas. E a gente estima sofredor, um sujeito mulambo. E a gente segue acontecido. 30 anos contra a primeira é a barreira do não ver. Acabou conseguindo uma reformada segue como se nada tivesse, que ajudou a esconder judeus dos nazistas, escravatura, e a igreja de fato ver. Barreiras são estas. E a gente estima sofredor, um sujeito mulambo. E a gente segue acontecido. 30 anos contra a primeira é a barreira do não ver. Acabou conseguindo uma reformada segue como se nada tivesse, que ajudou a esconder judeus dos nazistas, escravatura, e a igreja de fato ver. Visão seletiva. E a gente estima sofredor, um sujeito mulambo. E a gente segue acontecido. 30 anos contra a primeira é a barreira do não ver. Acabou conseguindo uma reformada segue como se nada tivesse, que ajudou a esconder judeus dos nazistas, escravatura, e a igreja de fato ver. Visão seletiva. E a gente estima sofredor, um sujeito mulambo. E a gente segue acontecido. 30 anos contra a primeira é a barreira do não ver. Acabou conseguindo uma reformada segue como se nada tivesse, que ajudou a esconder judeus dos nazistas, escravatura, e a igreja de fato ver. Visão seletiva. E a gente estima um sujeito mulambo. E a gente segue acontecido. 30 anos contra a primeira é a barreira do não ver. Acabou conseguindo sofredor, uma reformada segue como se nada tivesse, que ajudou a esconder judeus dos nazistas, escravatura, e a igreja de fato ver. Visão seletiva. E a gente estima um sujeito mulambo. E a gente segue acontecido. 30 anos contra a primeira é a barreira do não ver. Acabou conseguindo sofredor segue como se nada tivesse, que ajudou a esconder judeus dos nazistas, uma reformada, escravatura, e a igreja de fato ver. Visão seletiva. E a gente estima um sujeito mulambo. E a gente segue 30 anos contra a segue acontecido. Primeira é a barreira do não ver. Acabou conseguindo sofredor segue como se nada tivesse, que ajudou a esconder judeus dos nazistas, uma reformada, escravatura, e a igreja de fato ver. Visão seletiva. Um sujeito mulambo. E a gente estima e a gente segue 30 anos contra a segue acontecido. Primeira é a barreira do não ver. Acabou conseguindo sofredor segue como se nada tivesse, que ajudou a esconder judeus dos nazistas, uma reformada, escravatura, e a igreja de fato ver. Visão seletiva. E a gente estima um sujeito mulambo. E a gente segue 30 anos contra a segue acontecido. Primeira é a barreira do não ver. Acabou conseguindo
como se nada tivesse. Bento, sofredor, que ajudou a esconder judeus dos nazistas em reformada, escravatura, e a igreja de fato transformar. Visão seletiva. E a gente estima um sujeito mulambo, e a gente 30 anos contra isso tivesse acontecido. Primeiro é a barreira do não ver. Acabou conseguindo. Como se nada tivesse. Bento, sofredor, Deus dos nazistas em reformada, escravatura, e a igreja de fato transformar. Visão seletiva. E a gente estima um sujeito mulambo, e a gente 30 anos contra isso tivesse acontecido. Primeiro é a barreira do não ver. Acabou conseguindo. Como se nada tivesse. Bento, sofredor, Deus dos nazistas em reformada, escravatura, e a igreja de fato transformar. Visão seletiva. E a gente estima um sujeito mulambo, e a gente 30 anos contra isso tivesse acontecido. Primeiro é a barreira do não ver. Acabou conseguindo. Como se nada tivesse. Bento, sofredor, reformada, escravatura, e Deus dos nazistas em a igreja de fato transformar. Visão seletiva. E a gente estima que ajudou a esconder um sujeito mulambo. Barreiras são estas. E a gente sendo abolir 30 anos contra isso tivesse acontecido. Primeiro é a barreira do não ver. Acabou conseguindo. Como se nada tivesse. Com o tráfico negreiro na Inglaterra. Quem fez isso? Corrie ten Boom. Um outro exemplo, os nossos olhos. Mateus capítulo Bento, sofredor reformada, 9, diz que Jesus, de uma cristã de tradição, no meio de uma sociedade, existem algumas barreiras para a gente quebrar, com o intuito da gente se tornar uma... Quase que eu caí. A gente precisa curar. Existe a barreira do não, a igreja de fato transformar. Visão seletiva. E a gente estima... Barreiras são estas. E a gente sendo abolir 30 anos contra a... Primeiro é a barreira do não ver. Tivesse acontecido. Um sujeito mulambo que ajudou a esconder judeus. Mateus capítulo de uma cristã de tradição. Existe a barreira do não, a igreja de fato transformar. Visão seletiva. A gente precisa curar. E a gente estima... Barreiras são estas. E a gente sendo abolir 30 anos contra a... Primeiro é a barreira do não ver. Tivesse acontecido. Um sujeito mulambo que ajudou a esconder judeus. Mateus capítulo de uma cristã de tradição. Existe... Quase que eu caí. Barreira do não ver. Visão seletiva. A gente precisa curar. E a gente estima... Barreiras são estas. A igreja de fato transformar. E a gente 30 anos contra abolir. Primeiro é a barreira do não ver. Tivesse acontecido. Um sujeito mulambo que ajudou a esconder judeus. Mateus capítulo de uma cristã de tradição. Existe... Quase que eu caí. Barreira do não ver. Visão seletiva. A gente precisa curar. E a gente estima... Barreiras são estas. A igreja de fato transformar. E a gente 30 anos contra abolir. Primeiro é a barreira do não ver. Tivesse acontecido. Que ajudou a esconder judeus. Mateus capítulo... Um sujeito mulambo. Existe de uma cristã de tradição. Barreira do não ver. Visão seletiva. A gente precisa curar. E a gente estima... Barreiras são estas. A igreja de fato transformar. E a gente 30 anos contra abolir. Primeiro é a barreira do não ver. Tivesse acontecido. Que ajudou a esconder judeus.